e ela queria uma casa nova, grande, com empregados e essas coisas. Então, o pescador voltou para o mar e pediu para o peixe. Então, o peixe disse: volte, seu desejo foi concedido. Quando ele voltou, tinha uma casa bem grande, bem bonita. Então, a mulher dele continuou: não, eu não quero essa casa, eu quero um palácio agora. E ele teve que voltar lá e pedir um palácio para o peixe. E o peixe falou: volte, seu desejo foi concedido. Só que a esposa dele disse: para que eu tenho um palácio tão grande, sendo que não tem empregados? Então, foi lá o pescador voltar para pedir para o peixe empregados para casa, para o palácio deles. Então, o peixe disse: volte, o seu desejo foi concedido. Quando voltou, o palácio estava cheio de empregados, e empregados trabalhando e cuidando da casa. Então, a mulher dele disse: você não sabe fazer pedidos, eu mesma vou lá fazer o pedido. Então, quando ela foi lá, ela falou para o peixe bem assim: senhor peixe, eu quero uma casa enorme, quero ser a rainha, quero governar tudo, que seja como eu mereço. Então o peixe disse: se for do jeito que você merece, então tá pronto, volte, seu desejo foi concedido. Quando ela voltou, a casa era a mesma do início. A casa era a casa pequena que eles tinham. Eu sei que essa é uma história, tipo, só uma ilustração, mas dá para perceber o que a insatisfação, a reclamação faz com a gente, o que ela pode trazer de mal. Então, tipo, tem uma coisa que minha mãe sempre me diz: quem tudo quer, tudo perde. Então, se ela queria ter uma casa bem grande, no final das contas, ela não tinha nada. Agora, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses 2, capítulo 14 e 15. E antes de lermos o texto, convido a igreja a fechar os olhos para orarmos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia que foi um dia agradável na Tua presença. Senhor, por favor, abençoe todos que estão aqui, todos que não puderam vir. Senhor, que essa palavra seja dita por Ti, não por mim. É tudo o que eu te peço em Teu nome. Amém. Filipenses, capítulo 2, verso 14 e 15. 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. 15. Para que venham tornar-se puras e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A primeira parte desse verso diz para a gente não reclamar, para a gente não ser insatisfeito, para a gente ser grato. Então, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, mas ninguém precisa responder, tá bom? Quem aqui nunca fez uma reclamação na vida? Dificilmente alguém nunca reclamou na vida, tipo, de uma comida que não estava boa, que não queria ir para a escola, que tinha que estudar para a prova, que tinha que dormir, tinha que arrumar a cama, fazer tarefa. Então, esse é o assunto da pregação de hoje. Reclamações que refletem as insatisfações, que geram situações muito diferentes, como se houvesse no lugar do sentimento de gratidão. Eu pesquisei que, segundo o dicionário da língua portuguesa, podemos entender que reclamação tem pelo menos duas formas diferentes de ser entendida, como a primeira, a reivindicação de um direito, e o segundo sentido é o sentido de protesto ou queixa. O sentido que eu vou falar hoje é o de queixa e o de protesto. A reclamação, segundo a Bíblia, pode afetar negativamente a vida espiritual ao gerar insatisfação, afastar-se da gratidão e da confiança de Deus e prejudica o relacionamento entre Ele e o nosso próximo. Já a gratidão, por sua vez, tem inúmeros benefícios para a saúde física e mental, incluindo a redução de estresse, melhora do humor, aumento da felicidade e fortalecimento dos relacionamentos. Além disso, a prática de gratidão pode melhorar a qualidade do sono, aumentar a resistência diante dos desafios.
Deus com certeza não se agrada de muita reclamação. E tem um verso que é 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A pessoa que consegue ver o lado bom, ou seja, a pessoa que consegue ver o lado bom das coisas, quem está ao seu redor, sente feliz, porque essa pessoa sente satisfeita com todas as coisas. Não, esse sentimento é independente da condição financeira e do status social. Na escola, a gente estava aprendendo no segundo bimestre, se eu não me engano, tem sobre um livro lá, um filme que se chama Opostos. Aí a professora colocou na sala para a gente assistir. E uma coisa que eu percebi é que tinha 2 amigos e eles eram moradores de ruas. Toda vez que eles conseguiam comida, eles pegavam a comida e repartiam um para os outros. Isso é um exemplo que eles tinham gratidão, porque eles agradeciam mesmo pelo pouco que tinham e repartiam um com o outro. Agora, uma história bíblica que vem na sua cabeça quando você pensa sobre a reclamação, provavelmente é o povo de Israel e quando eles estavam no deserto. Para quem não lembra a história, eu vou resumir um pouco. Então, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles começaram a reclamar sobre algumas coisas, mesmo vendo que Deus era capaz de fazer várias coisas. Eles começaram a reclamar que faltava água, faltava comida. E diziam, o Senhor nos tirou da escravidão do Egito para morrermos de sede no deserto. Ou ainda, teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado lá. No Egito, podíamos pelo menos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para que o deserto, a fim de matar de fome essa multidão. O povo de Israel também se esquecia de tudo o que Deus tinha feito para eles, as bênçãos que ele tinha. Nessa história, podemos ver claramente que a gratidão está muito ligada à confiança de providências divinas, assim como a insatisfação ligada à falta de confiança e falta de fé. Depois, sobre o comando de Deus, Moisés separou 12 pessoas para serem espias, para irem até Canaã, que era a terra prometida deles. Quando eles voltaram, 10 deles trouxeram coisas negativas sobre a cidade, que eles eram muito pequenos, que eles não eram suficientes, que eles não iam ganhar a guerra. Enquanto Josué e Caleb trouxeram até um cacho de uva que precisaram de 2 homens para segurar. Eles começaram a falar muitas coisas positivas, mas o povo de Israel, como já estava condicionado a reclamar, continuou ouvindo o que os outros 10 espias falavam e quiseram apedrejar Josué e Caleb. E por isso, depois, eles tiveram que ficar mais 40 anos no deserto. E Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e foram até Canaã. Eu tenho certeza que eles teriam conquistado a terra bem antes de passar dos 40 anos no deserto. Embora seja muito difícil colocarmos no lugar deles, eles também têm passado por milagres, o maná que caiu do céu, a água que jorrou da rocha, a coluna de fogo para proteger durante a noite no frio e a coluna de novo para proteger do sol e guiá-los. Quão maior a dificuldade, maior o poder de Deus vem. Mudar o padrão de reclamante para grato e transformar vidas pode transformar vidas. Veja 4 dicas para acabar com a murmuração. A primeira é: exercite a gratidão. Agradeça pelo que tem, em vez de reclamar pelo que não tem. Muitos gostariam de estar na mesma posição que você. Mude a perspectiva. Olhe com os olhos de Deus. As dificuldades são para fortalecer. Deus nos ensina em todas elas.
pratique a palavra de Deus. Cada vez que nós parecemos mais com Jesus, menos a reclamação nós praticamos, porque Jesus não era uma pessoa que reclamava muito, ele era uma pessoa grata. E ore. Toda vez que você sentir vontade de reclamar, ore e peça a Deus, Ele vai te ajudar. E para concluir, eu gostaria de ilustrar essas dicas com uma história. Em 2016, ocorreu um acidente de avião no qual o time de futebol de Chapecoense estava. O avião levava 77 pessoas, porque o Chapecoense ia jogar a final da Sul-Americana na Colômbia. Das 77 pessoas, sobreviveram 6, que entre elas tinha o jogador Neto, que em vários vídeos da internet ele conta seu testemunho e fala que ele tinha o sonho de ser campeão, mas toda vez alguma coisa acontecia. Alguns meses antes do acidente, em uma partida de futebol, Neto sofreu lesões e teve que colocar uma placa de titânio na cervical. Neto reclamou e questionou por que ele não podia jogar nenhuma final. Então, ele foi para a final da Sul-Americana, lá na Colômbia. E, quando ele estava lá no hospital, porque ele se machucou muito, muito mesmo. Quando ele estava lá no hospital, ele começou a reclamar para Deus porque os médicos estavam falando para ele que ele tinha se machucado em um jogo na final. Aí ele ficou perguntando: por que isso aconteceu comigo? Por que bem na final? Por que todas as vezes? Ele começou a questionar para Deus. Mas até que um dia, um médico chegou para ele e disse que, na verdade, uma das razões dele estar vivo era por causa daquela placa de titânio na cervical. Ele sofreu várias partes do corpo com vários machucados, da cabeça aos pés. Só que Deus teve vários motivos para salvar ele. Ele foi muito fiel durante esse tempo, né? Do início do ano até o final do ano. E Deus ajudou ele concedendo a vida para ele ainda, porque ele não morresse. Ele disse que aprendeu que depois desse acidente ele percebeu que Deus tem planos para tudo, mesmo quando ele faz coisas que a gente não gosta, ele estava chateado porque ele não estava jogando na final, mas no final ele teve uma razão para sobreviver. Então, em tudo devemos dar graça, confiante e agradecido a Deus por todas as bênçãos, pois até na dificuldade pode ser bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Então, peço a Deus para que nos ajude a mudar de reclamar e agradecer por todas as bênçãos. Agora, eu queria dar um desafio para vocês. Não sei se vocês vão conseguir. O desafio é o seguinte: vocês ficarem 24 horas sem reclamar. Eu já tentei fazer isso lá em casa e meu pai disse que durou 2 minutos. Mas eu vou ser sincera, não foi 2 minutos, foi 2 minutos e 2. Então, eu vou tentar fazer esse desafio também. É meio complicado você ficar 24 horas sem reclamar. Então, quem deseja exercitar gratidão a Deus, tendo paciência para esperar as ações de Deus do jeito dele, no tempo dele, fique em pé para fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada mesmo porque nós podemos aprender com a Tua palavra todo dia. Senhor, abençoe todas as pessoas, cada uma que esteja aqui, que essa palavra toque no coração de cada uma. Senhor, abençoe também essa nossa noite, seja uma noite agradável, abençoe todas as pessoas que estão aqui. É tudo o que eu te peço, em Teu nome, amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem justo
ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Agora eu vou fazer a oração inicial e eu peço a reverência de vocês e peço também que vocês fiquem em pé. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, mais um dia de culto maravilhoso. Obrigado, pois podemos te louvar. Abençoe todos que estão aqui, que todos possam ter uma boa semana e também os que não estão aqui. Peço que abençoe a vida de cada um e que podemos te louvar sempre mais. Em nome de Jesus, amém.